E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, como sempre, eu queria te pedir aquele like, pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal, porque nós vamos falar de macroeconomia. Hoje, mais tarde, daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, vai ter a divulgação de um dos índices mais importantes dos Estados Unidos, seguido pela quarta-feira, que vai ter, né, o CPI, que eu diria que é o índice de inflação mais importante, e isso vem causando muito impacto no mercado. Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses possíveis impactos. Além do mais, está tendo um relato de várias notas falsas rodando nos Estados Unidos, o que está colocando em xeque ali a veracidade do próprio Banco Central e pode ser até ruim para a própria inflação local. Além do mais, El Salvador lançou uma plataforma que é possível qualquer pessoa estar auditando a carteira e as movimentações compras do país ali da América Central. E vamos falar também sobre a alta das ações da GameStop, que começaram, né, a semana em euforia depois da publicação do responsável pela alta das ações há uns anos atrás e que isso impulsiona bastante criptomoedas, tá? Então a gente vai falar de tudo isso e muito mais. Não esquece daquele like, se inscrever aqui no canal. E o Bitcoin continua aí próximo aos 63 mil dólares, né? Sem grandes movimentações, na verdade. Eu diria que enquanto ele estiver entre os 65.500 e os 60 mil dólares, ele vai estar, de certa forma, consolidado, uma alta de 2,79%. Ethereum próximo aos 3 mil dólares, alta de 0,83%. E a gente já está vendo aí algumas criptos, principalmente meme coins, né, com fortes especulações, provavelmente por conta da GME, do caso aí da GameStop, né? Mas antes da gente passar nisso, vamos passar aqui no calendário econômico, que essa semana vai ser importante. Já hoje, terça-feira, a gente já vai ter o IPP, né, o Índice de Preço do Produtor, que igual eu expliquei várias vezes aqui no canal, ele vai estar ditando a inflação daqui a alguns meses. Por quê? Porque o que o produtor produz nos Estados Unidos, se ficar mais caro para ele produzir, ele vai ter que vender isso mais caro para o mercado. Então, o preço das coisas no mercado, no consumidor final, vai acabar subindo, porque o produto encareceu. E logo em seguida, a gente vai ter o CPI, que é o Índice de Preço do Consumidor, que aí já é uma métrica mais calibrada com a atual realidade. Mas, de qualquer forma, se o IPP subir, nos próximos meses a tendência é que o IPC também suba. E a gente sabe que o IPP nos últimos meses já veio alto, né? Então pode ser que o IPC venha acima das expectativas, acima das projeções. E por que que isso é tão relevante? Justamente porque a maior batalha dos Estados Unidos, né, do Banco Central Americano atualmente, é contra a inflação. A gente teve uma melhorada nos indicadores de mercado de trabalho na semana passada, né? O payroll, ele veio bom, ele veio mostrando aí que o mercado de trabalho deu uma esfriada, mas os índices de inflação é o que está mais preocupando as pessoas. Além do mais, às 11 horas da manhã a gente vai ter o discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell, que pode falar mais detalhes sobre isso e abalar os mercados. Então preparem-se para a volatilidade, que provavelmente isso vai estar acontecendo, tá? No mais, né, ao longo da semana a gente tem aqui os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que eu diria que é uma das coisas mais importantes também para a gente ficar de olho, que mede o mercado de trabalho. E galera, dólares falsos estão rodando a América do Norte, colocando em xeque aí, de fato, a veracidade das moedas. E o que acontece? Aparentemente é um esquema que está acontecendo no Texas, mas isso tomou uma proporção tão grande a ponto de ter dólares falsos até no Havaí e no Canadá. Isso surgiu nas últimas semanas e o homem inclusive foi preso. Tá? Era um homem de 45 anos que morava lá em Brownsville, no Texas, e ele está sendo acusado de 7 crimes de falsificação e vários relatos da polícia de empresas, de empresas locais, né, que encontraram essas notas falsas em supermercados, hotéis, postos de gasolina. E aparentemente ele produziu bastante dessas notas falsas e que estão circulando em vários lugares dos Estados Unidos. Como que era o esquema dele? Ele pegava uma nota de $1, tirava a tinta e imprimia uma nota de $100 em cima, né? Então o papel moeda se permanecia
mas a nota, em vez de ser $1, era de 100. Então, quando a pessoa fazia ali os testes mais básicos para saber se a nota realmente era verídica, como estava impresso em cima de um papel moeda, conseguia ver que a nota de fato era verdadeira, quando na verdade ela era falsa. Tem até uma foto da nota aqui. E aí ele ia em algum lugar, né, um posto, um restaurante, comprava um produto de valor baixo, que aí custava, sei lá, $2, $3, e ele recebia o troco com notas verdadeiras. E aí aquelas notas verdadeiras ali, ele ficava para ele. E qual que é a importância dessa notícia? Essa notícia mostra pra gente como que o sistema financeiro, ele é falho, cara. Atualmente as criptomoedas, elas vieram para sanar vários problemas, e dentre eles, esse tipo de situação. É impossível você fraudar um Bitcoin, é impossível você criar um Bitcoin do nada. Os Bitcoins, eles são totalmente auditados de uma forma muito simples, né? E as transações, elas acontecem e elas precisam ser verificadas. Então, se você for, por exemplo, no hotel, no restaurante, no posto de gasolina, no supermercado, fizer alguma compra e pagar com Bitcoin, a blockchain vai certificar que aquele Bitcoin realmente existe. E aqui a gente tem dois problemas. O primeiro, que é a própria falsificação, né, que é um problema gravíssimo. E o segundo é que as notas que não são identificadas, elas vão meio que inflacionar, de qualquer forma, o dólar, né? Caso que não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades, né? E não tem como existir mais. Então, esse tipo de caso mostra pra gente justamente a imutabilidade da blockchain. Ela é segura, ela é descentralizada, ela é anônima e ela é contra qualquer tipo de golpe desse jeito, né? E a tendência é que a gente veja, né, as pessoas vão acordando como que o papel moeda é algo completamente sem sentido, é só um papel colorido baseado, né, lastreado em confiança de político. Antes ele tinha aí o seu lastro em ouro, né, mas perdeu isso na década de 70, e hoje em dia o Banco Central americano pode imprimir do jeito que ele quiser. Inclusive o próprio Elon Musk postou uma foto no Twitter oficial dele falando assim, como que os bancos, eles conseguem administrar o dinheiro, né? Que é uma regra da Monopoly. Um dos jogadores do Monopoly vai ser o banco. E aí ele pode ter quanto dinheiro que ele quiser, ele não precisa preocupar com as transações, ele pode ali ter quantos papéis ele quiser, pode criar dinheiros novos. Então, assim, basicamente o Monopoly, que é a regra da Monopoly de quem é o banco, retrata exatamente como que é o Banco Central de verdade, né? E não só o Banco Central, mas até criminosos estão conseguindo aí arrumar formas de burlar esse sistema. E aí as pessoas falam, mas a CBDC vai resolver isso. Mas as pessoas, elas vão acabar indo para as criptomoedas e não para a CBDC por conta da privacidade, né? A CBDC vai resolver um problema, a fraude, mas e os outros problemas, como a inflação, como o controle governamental, a centralização, elas não vão conseguir resolver, porque faz parte da própria natureza das moedas digitais do Banco Central. Então, quando eu vejo notícias desse jeito e o rumo, né, que o sistema monetário está tomando, eu vejo o quão barato o Bitcoin está. E já tem países que estão aí começando a tomar suas medidas, né, para conseguir ter lastro, ter reservas em Bitcoin, como é El Salvador, que está aí cada vez mais dentro da comunidade de criptomoedas. E agora, né, a novidade do país é que ele disponibilizou um site que é possível auditar a carteira oficial, né, do governo de El Salvador, que inclusive vem comprando Bitcoin dia após dia. Nos últimos 30 dias ele comprou 30 Bitcoins. Essa é uma estratégia que o Nayib Bukele adotou lá em novembro de 2022, que é o DCA, onde a cada dia ele compra um Bitcoin. E até então o governo de El Salvador comprou, naquela época, né, ele tinha 2.318 Bitcoins. Hoje ele já passa aí dos 5.000 Bitcoins. Eu tô até com um site aberto e a gente vê aqui que dia após dia ele vem de fato comprando um Bitcoin. No dia 27, 28, 29 de abril, 30, 31, ele vem fazendo compras. Inclusive nessa última segunda-feira, no dia 13, ele também comprou Bitcoin. Aqui não sei por que não está mostrando, mas essa timeline é o Twitter também do Nayib Bukele. E mostra aqui também, né, os dados da própria blockchain do Bitcoin, né, a taxa,
Enfim, muito legal. Tem o próprio endereço da carteira, caso alguém queira estar fazendo transferências, doações para El Salvador. Tem várias pessoas que de fato estão fazendo isso, né? Às vezes a gente vê aqui uma quantia pequena entrando lá dentro da carteira, que é justamente doações aí de pessoas aleatórias. E por último, a gente vai falar sobre a ação da GameStop, que aumentou 8 bilhões de dólares em capital do mercado, depois do usuário do Twitter postar um meme. Isso parece uma shitcoin, né? É um clássico de shitcoin, mas o buraco é muito mais embaixo. GameStop é uma loja de videogames muito famosa nos Estados Unidos que estava à beira da falência há uns anos atrás. Porém, a comunidade, né, era muito fiel. As pessoas que compravam jogos na GameStop, compravam figuras de ação, camisetas, gostavam muito da loja. E tinha muitos investidores institucionais que estavam vendo que a loja iria falir eventualmente e começaram a abrir posições vendidas contra a GameStop, ou seja, acreditando na queda. Aí um usuário do Twitter chamado Rockin Kitty, ele começou um movimento na rede social Reddit, fazendo as pessoas, né, do Reddit que gostam da GameStop comprarem as ações da GameStop de uma vez. E esse movimento aconteceu em massa. Então, da noite para o dia, a GameStop ela valorizou milhares de vezes por cento. Isso fez com que as empresas que estavam operando vendidas contra a GameStop tivessem um prejuízo absurdo, né, tivessem que fechar o seu prejuízo para comprar as ações da GameStop para não ter um prejuízo maior, o que impulsionou ainda mais o valor da ação. Então teve muita gente que ganhou dinheiro com isso, né? Teve gente aí que colocou tipo $1.000 e ficou milionário. Isso aconteceu por conta desse movimento do Reddit, que na época, né, foi um caso absurdo. O fundo Red Melvin Capital perdeu aí absurdos bilhões de dólares, né? Quase 3 bilhões de dólares por conta dos investidores de varejo que todos de uma vez, né? Várias pessoas, várias sardinhas de uma vez começaram a comprar as ações. E a GameStop foi impulsionada por esse usuário do Twitter, né? Roaring Kitty, nem sei falar isso direito. Acho que é tipo o gato ronronando, alguma coisa assim. Que postou esse meme aqui, cara. Postou um cara no videogame e depois mudando na posição, tipo inclinando assim, para como se ele estivesse perdendo o jogo, aí ele inclina para jogar mais sério, né? Para jogar de uma forma mais agressiva e começar a ganhar no videogame. E as pessoas já imaginaram que algo ia estar por vir. E aí começaram a já comprar as ações da GameStop, que subiram 42%. E no meio disso, já teve meme com o nome dele e provavelmente ele tá de olho em algum movimento. Por que eu tô passando nisso aqui? Porque quando isso aconteceu em 2021, a gente viu o mercado cripto tomar outras proporções. A gente viu short squeezes absurdos acontecerem no mercado, não só em Bitcoin, mas em outras criptomoedas, tá? E como a gente tá vendo que o mercado tradicional, cara, tem muita gente que está shortando as empresas de Bitcoin e ele é um usuário engajado com criptomoedas. Pode ser que isso seja até um short squeeze em alguma ação voltada ao mercado cripto que pode impactar diretamente as criptomoedas, o que seria algo muito legal de acontecer e de estar presenciando, principalmente para quando está comprado em cripto, tá? É simplesmente uma especulação minha. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Provavelmente ele está armando alguma coisa, né? Uma vez que ele estava aí inativo há bastante tempo. Então, vamos ficar de olho para ver os movimentos que isso vai acontecer. Que 2021 foi bem engraçado acompanhar essa ação da GameStop. Mas muito bem. Galera, qual que é a minha visão para o Bitcoin nesse exato momento? O Bitcoin está em tendência de baixa no gráfico diário, tá? Para mim isso é muito nítido. Enquanto a gente está vendo as médias servirem como ponto de resistência, significa que o Bitcoin ele está em tendência de cair. A gente fez um fundo aí no dia 1º de maio, lá próximo aos 56.500 dólares, e a gente fez um topo lá nos 65.050. Depois disso a gente caiu, veio retestar a região dos 60 mil dólares. Então eu diria que os 60 mil dólares é o nosso ponto de suporte mais importante e os 65.500 nosso ponto de resistência mais importante. Enquanto a gente se mantiver entre essas regiões, eu diria que o preço vai estar consolidado e por conta disso eu não tenho interesse em abrir trades em Bitcoin, tá?
Inclusive, eu estava com uma operação de trade que eu comprei aqui, fiz parcial ao longo do caminho, entrei ao longo da correção e, devido a essa consolidação, eu fechei o meu trade para esperar uma definição do mercado. Então agora eu vou ficar de olho em duas coisas para o Bitcoin. Caso ele supere os 65.500 dólares, isso seria uma denotação de força do mercado e poderia dar oportunidades aqui de entrada a favor da tendência. Ou caso a gente perca os 60 mil dólares, nosso próximo suporte vai ser só lá na região dos 56.500 dólares. E provavelmente, se a gente perder os 60k, a gente deve também perder os 56 mil dólares, uma vez que a gente não deixou um volume tão considerável aqui, né? A gente tem pouco suporte nessa região, então pode ser um nível bem perdível. Então vale a pena ficar nisso. Bitcoin superando, né, a resistência, a gente fica de olho em operações compradas. E o Bitcoin caindo abaixo dos 60, eu vou começar de novo com aquela estratégia de escalonar várias ordens de compra do Bitcoin para aumentar tanto a minha posição de hold quanto para pegar um eventual repique de trade, que é uma estratégia que eu adotei ao longo desse repique, desse repique, desse repique. Nesse repique aqui que eu saí no 0 a 0, foi o único que eu não tive de fato um lucro, mas eu também não tive prejuízo e pretendo estar utilizando essas operações aí de repique, porque o Bitcoin está em tendência de alta no semanal, ele está em tendência de alta no mensal, né? Então eu não quero abrir shorts, apostar na queda do Bitcoin nesse exato momento. E todas as operações que eu faço, inclusive trades em altcoins, eu posto em primeira mão lá no escritório de investimentos. Hoje mesmo a gente acabou por abrir um trade, hoje não, na verdade foi na segunda-feira, ontem. A gente abriu um trade em algumas meme coins, justamente por causa desse hype da GameStop e que nesse momento já está dando mais de 7, 8% de lucro sem alavancagem. Lá eu posto vídeos exclusivos, lá eu posto análises exclusivas e caso você queira participar é só você estar se tornando meu aluno, adquirindo um desses 3 produtos e tá nos últimos dias de carrinho aberto. O carrinho vai fechar, esses produtos vão sair do ar e vão voltar com um preço bem mais caro, certo? Então se você quiser participar nessas últimas vagas que estão tendo, é só você acessar o meu site cripto.com/produtos e tá adquirindo qualquer um desses 3 produtos, né? Cada um tem o seu respectivo objetivo, cada um tem o seu foco, né? O Crypto Pocket é para quem está começando, o Trader de Sucesso é para quem quer se aprimorar aí na análise gráfica, focar e especializar na análise gráfica e ser um trader, e a carteira exponencial para você ter uma carteira repleta de altcoins e gemas. Só tá acessando o site cripto.com/produtos que você vai ter acesso a mais informações de cada um desses cursos e você ainda tem 7 dias aí de teste, tá? Você vai ficar 7 dias, se você não gostar, você vai receber o seu dinheiro de volta de forma integral. Então, faz o teste, eu garanto que você vai gostar e não vai se arrepender. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!